10 segredos da psicologia feminina que nenhum homem entende. A atração por bad boys é genética. Você já deve ter visto esta situação. A garota tem vários pretendentes aos seus pés, mas no final ela escolhe aquele que parece um cara mau. Isso ocorre porque as mulheres, ainda que inconscientemente, procuram parceiros que pareçam fortes, inteligentes e confiantes. Nos tempos primitivos, essas características garantiam a sobrevivência da prole e passaram a ser associadas a parceiros ideais. 2. O estilo de condução é peculiar devido à anatomia do cérebro. No transporte, há uma tradição masculina de julgar a condução de mulheres como se elas não tivessem habilidade para dirigir um veículo. No entanto, pesquisas de cientistas da Universidade da Pensilvânia mostram que as coisas não são bem assim. De acordo com um estudo, a forma do cérebro feminino é melhor para lembrar imagens específicas. Portanto, uma mulher pode se orientar melhor em determinados espaços. Além disso, eles podem estacionar com mais precisão do que os homens, embora passem mais tempo fazendo isso. 3. Nem sempre entendem que você não entende indiretamente. As mulheres tendem a ser seres mais empáticos do que os homens e, em última análise, esperam o mesmo do sexo oposto. No entanto, nem sempre conseguem ser tão sensíveis e perceber certas coisas sem usar palavras. Embora eles possam perceber as nuances de suas ações, mesmo que às vezes sejam um pouco exagerado e não haja nada lá, os homens não percebem tudo tão facilmente. Para evitar problemas e falhas de comunicação, uma boa solução é não deixar de comunicar e discutir problemas e sempre esclarecer tudo. 4. As mulheres tendem a se culpar o tempo todo. Muitas vezes, quando eventos negativos acontecem na vida das mulheres, elas tendem a culpar pelo menos suas próprias atitudes e pensamentos. Por exemplo, quando um homem diz que se sente mal por não ter sentimentos em troca, ela pode sentir que a culpa é dela em vez de simplesmente pensar que o cara precisa entender melhor a situação e resolvê-la com o coração. 5. Eles têm que trabalhar mais para ter sucesso. Historicamente, as mulheres não foram tão bem-sucedidas profissionalmente quanto os homens. Não porque fossem menos capazes, mas pela falta de espaço e oportunidades que lhes eram dadas porque tinham que cuidar da casa e dos filhos enquanto o homem liderava a família. Atualmente, a situação evoluiu, mas a maioria das mulheres ainda está dividida entre os papéis e precisa de muito mais esforço para obter o mesmo reconhecimento que os homens, o que pode causar muito mais cansaço físico e mental e gerar stress. A próxima vez que você achar que uma mulher está tendo uma crise ou TPM, pense novamente. 6. As mulheres têm as mesmas habilidades matemáticas que os homens. Novamente, devido ao preconceito, muitas pessoas acreditam que as mulheres têm raciocínio mais lento ou prejudicado em relação aos homens. É apenas um mito baseado no fato de que há menos mulheres cientistas do que homens. No entanto, sua ausência é resultado de vários outros elementos sociais e históricos que nada têm a ver com inteligência. Alguns estudos já mostraram que não há diferença no pensamento de ambos os sexos quando se trata de habilidade matemática. 7. Mulher não gosta de muita insistência. Se você tentar conversar ou convidar uma mulher para sair e ela não corresponder às suas expectativas, ela simplesmente não está interessada. O elogio ou a persistência excessiva não mudarão a situação. Você pode pensar que a água mole no hard rock bate até perfurar, mas você pode exibir um comportamento obsessivo e insensível em mulheres que o incomodarão muito. 8. Eles são mais viciados em doces. Olhando para as pessoas ao seu redor, você pode perceber que as mulheres são muito mais viciadas em doces e sobremesas do que os homens. De acordo com alguns cientistas, isso ocorre porque o corpo de uma mulher simplesmente precisa de mais doces do que o de um homem, então os hormônios podem ajustar os níveis de açúcar no sangue. 9. Nem todo mundo tem o mesmo instinto maternal. Fala-se muito sobre o sentimento de ser mãe que toda mulher precisa viver, mas nem todo mundo tem isso tão naturalmente. Embora as mulheres estejam biologicamente preparadas para isso, algumas delas não têm um instinto tão aguçado. Pesquisas científicas mostram que mesmo alguns homens podem demonstrar um instinto maternal maior do que as mulheres, o que significa que não está relacionado ao sexo, mas ao cuidado do filho. 10. Mulheres não se vestem para homens. Antes de pensar que uma mulher está usando maquiagem e roupas caras para impressioná-lo, pense 2 vezes. Alguns estudos mostram que elas se vestem muito mais para impressionar outras garotas do que com homens. Por causa das pressões sobre a aparência das mulheres, algumas delas investem nisso adicionalmente para compensar a baixa autoestima, a idade ou os defeitos que veem em seus corpos. Com essas informações, você está pronto para entender um pouco mais sobre as mulheres. É sempre bom lembrar que apesar dos estudos e generalizações, cada personalidade é individual e deve ser respeitada, por isso procure entender as relações por meio de um diálogo sempre presente.